A Justiça do Trabalho lança hoje a Semana Nacional da Aprendizagem, que vai até o dia 6 de maio. O objetivo é conscientizar e incentivar empresas a contratarem jovens de acordo com a Lei da Aprendizagem. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Kátia Arruda. Boa tarde, Boa tarde, ministra. é um prazer estar aqui. De acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, PNAD de 2014, do IBGE, existem 3,3 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho irregular no país. É um número expressivo e preocupante? É um número muito expressivo, já foi muito maior do que isso, já tivemos quase 8 milhões de crianças, mas de qualquer maneira nós temos que pensar que são mais de 3 milhões de crianças e adolescentes. E o que é interessante é que quase 80% desse número acima de 14 anos de idade. Portanto, poderiam estar inseridos em um contrato legal, um contrato de aprendizagem. Então, esse é um ponto que é importante destacar. De acordo com a lei, o que é preciso para esse menor se inserir no mercado de trabalho e a partir de que idade ele pode, cumprindo a lei, a empresa cumprindo a lei, fazer com que esse menor entre no mercado de trabalho? Bom, conforme a Constituição, é proibido o trabalho abaixo de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Então, a partir dos 14 anos até 24 anos de idade, é possível a aprendizagem. E em que consiste isso? A aprendizagem, você vai ter direito à carteira de trabalho, você vai ter a regularização da sua situação perante aquela empresa, num contrato por prazo determinado, que pode durar até 2 anos. Então, você tem todos os direitos e com uma grande vantagem. É obrigatória a manutenção da escola, porque a escola é que é o essencial, e também a manutenção de um curso técnico, um curso de formação profissional. Então, esse adolescente, ele estará aprendendo mais e melhor para, quando estiver apto para a inserção no mercado de trabalho, já ir com uma formação técnica e profissional adequada. Ministra, qual é a diferença do trabalho, qual a gente vê, na realidade, a diferença desse trabalho legal para o trabalho não legalizado do menor? Então, quais são as situações mais preocupantes quando envolve trabalho de criança e adolescente? Em geral, esse trabalho é feito em condições insalubres, perigosas, com exposições de risco à vida, à saúde dessa criança. Uma criança que trabalha, por exemplo, carregando um peso muito grande, ele vai ter problemas musculares, problemas do próprio corpo dele, do desenvolvimento do corpo dele. Nós temos graves denúncias envolvendo queimaduras, crianças que trabalham, por exemplo, com castanha de caju e que saem com as mãos queimadas, perdem as suas digitais. Crianças que trabalham com exposição de substâncias tóxicas nos lixões. Imagina os lixões, vamos imaginar os lixões. Essa criança, ao abrir aquele saco de lixo, ela pode ser intoxicada, ela pode ser perfurada, ela pode ser cortada, fora as questões ambientais, porque para estar em uma situação de risco, ela acaba também se envolvendo com outros perigos, perigos de abusos físicos, sexuais até. Então, é muito importante destacar o perigo que é a criança e o adolescente num trabalho ilegal e o que seria o contrato de aprendizagem, que é uma situação em que a própria Constituição Federal prevê e que ele vai ter todos os direitos e a garantia de manutenção da sua escola. Ministra, e fica uma situação até que, por ser ilegal, fica mascarada, você não tem os números reais por conta de não haver uma fiscalização, justamente porque é uma situação clandestina, ilegal? O Ministério do Trabalho procura fiscalizar, mas muitas vezes isso é impossível. Vamos ver um exemplo disso, o trabalho doméstico. O trabalho infantil doméstico é muito difícil a fiscalização, porque ele ocorre dentro da casa, dentro do lar, que também é um local, a princípio, inviolável. Então, quantos são os trabalhadores infantis domésticos no Brasil? Não conseguimos ter esse dado estatístico. Então, a nossa ideia é fazer uma campanha maciça de conscientização da sociedade para que não exista mais o trabalho infantil e que, se for necessário, a partir dos 14 anos, seja feito através do contrato de aprendizagem, com as garantias e os direitos reconhecidos. Nessa semana, que começa, hoje vai até o dia 6, o que vai ser difundido? Quais são as atividades que vão ser desenvolvidas? Essa semana ela foi pensada por 3 instituições centrais, mas com apoio de toda a rede de proteção da criança e do adolescente. Então, ela foi pensada pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego e a Justiça do Trabalho. Mas ela tem o apoio do Fórum Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, dos conselhos municipais. Então, qual é a ideia? É divulgar a lei da aprendizagem, divulgar os benefícios que essa lei pode trazer e
também estimular as empresas à contratação de aprendizes, porque o número de aprendizes no Brasil ainda está muito aquém do possível. Não chega a 30% da possibilidade, do potencial que o Brasil tem. E esse aprendiz, ele pode ser aprendiz da indústria, da agricultura, do turismo, são todas as esferas e todas as empresas permitem a aprendizagem. Ministra, a gente continua nesse assunto no próximo bloco, só peço um minutinho para a senhora, a gente vai para o intervalo. Aqui no estúdio do Jornal da Justiça, nós voltamos a falar com a ministra do TST, Kátia Arruda, que hoje conversa com a gente a respeito dessa Semana Nacional de Aprendizagem, né, que começa hoje e vai até o dia 6 de maio. E dá para se falar que essa lei da aprendizagem vai ser melhor difundida e divulgada durante essa semana? Justamente é um dos objetivos, já que a senhora falou que existe uma grande parte de empresas, né, que poderiam estar abrindo aí vagas para esses menores e não estão? Esse é o nosso objetivo central. Na verdade, nós fizemos um calendário com as 400 principais empresas do país que poderiam estar cumprindo a lei da aprendizagem e ainda não estão por diversos motivos. E essas empresas estão sendo convidadas a participar também da nossa semana. Então, é uma conscientização para a sociedade, mas é também uma conscientização para as próprias empresas, que poderão perceber os benefícios que essa lei traz, tanto para a empresa, como para o jovem e principalmente para a sociedade brasileira. Quais são esses benefícios para as empresas, por exemplo? Olha, a empresa, em geral, ela tem um percentual de 8% no Fundo de Garantia de Tempo de Serviço que ela precisa recolher. Para o aprendiz, por lei, esse percentual é de 2%. Então, é um percentual um pouco menor. Essa empresa também, como é um contrato por prazo determinado, ela não vai pagar a multa rescisória, que é uma multa que existe quando há rescisão do contrato de trabalho. Por quê? Porque o jovem ele já vai saber o dia que ele entra, o dia que ele sai. Então, ele não vai ter multa e nem o aviso prévio, porque ele já tem esse conhecimento. Mas eu penso que o principal objetivo e a principal vantagem é que essa empresa ela vai ter uma pessoa que no futuro vai servir com qualidade à empresa. Vamos pensar que na aprendizagem, o jovem leva um conhecimento técnico que ele está aprendendo no seu curso técnico e ele vai ter a parte teórica na empresa. Portanto, esses 2 anos serão 2 anos de formação para ele, mas no futuro, quando a empresa precisar de uma pessoa com qualificação, com capacitação, já vai ter todos aqueles jovens que em algum momento também fizeram essa aprendizagem junto com a empresa. Por outro lado, a empresa também tem o seu papel social. Então, todos esses são fatores que juntos contribuiriam e muito para a sociedade. Ministra, a gente pode dizer então que o cumprimento dessa lei da aprendizagem ajuda muito a acabar com a exploração do trabalho infantil. Ajuda muito. Muitas pessoas não estão ainda compreendendo essa dimensão. Mas veja bem, se dos 3.300.000, de forma arredondada, quase 80% poderiam estar no contrato de aprendizagem, veja a quantidade de jovens que nós tiraríamos das ruas, tiraríamos de situação ilegal, situação de marginalização e traríamos para um conhecimento técnico, formal, metódico. Enfim, esse jovem vai sair daquela empresa com aptidão para, quando for possível, quando completar os 18 anos ou no momento em que for ser inserido no mercado de trabalho, ele poder entrar no mercado de trabalho, mas com qualidade. Nós teremos uma mão de obra qualificada e nós teremos um jovem que já estará contribuindo para a sociedade. Então, veja que, ao invés de ter um trabalho infantil que é ruim, que perpetua a pobreza, que perpetua a miséria. Por quê? Porque ele sai da escola para ir para o trabalho ilegal. Ele vai ter uma relação que une escola, conhecimento técnico formal e qualificação para uma mão de obra no futuro. Tá ótimo, ministra. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com a ministra Kátia Arruda, que é ministra do Tribunal Superior do Trabalho, e conversou com a gente a respeito da Semana Nacional de Aprendizagem, que vai até o dia 6 de maio. Muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos. Obrigada também. Até mais, até uma próxima.